Ok. Bom, pessoal, então eu vou começar respondendo algumas perguntas que chegaram, né, na nossa web de revisão, e aí depois vocês vão fazendo outras, ou a gente faz uma revisão geral, né? Apareceram aqui algumas questões sobre a atividade 2 da unidade 2. Então, lembrando, né, que a unidade 2 é sobre escrita, e aí a gente fala sobre os fatores da textualidade, que nós discutimos, né? O que confere o estatuto de texto a um arrazoado linguístico. Então, a gente viu lá nessa unidade que não é... Se eu estiver falando muito... Cadê a professora? Não estou aparecendo? Se eu estiver falando muito rápido, alguém fala, então... Ah, está sim, tá. Obrigada. Então, tá. Ô, Andréia, eu vou tocando, mesmo se não está aparecendo em alguns? Eu fiquei na dúvida, porque tem alguns que estão dizendo que não está aparecendo. Perguntas que estão ouvindo bem? Estão todos ouvindo bem? É essa aqui que diz. E a imagem tá ok? Estão enxergando bem? Está aparecendo a imagem? Imagem não, essa Lucilene que está dizendo imagem. Ó, Josiane, imagem não. Dan, o que será que está acontecendo? Suzana Negre, imagem não. Aconteceu isso na web. Essa outra botou imagem sim. Será que não está escutando? Na web do professor de Educação Física e de Fisiologia, eles também não enxergaram o professor. Mas eu também enxergando. Precisa ativar áudio e vídeo. Ai, meu Deus. Os alunos? Não, os alunos precisam ativar áudio e vídeo ou aqui na... Sumiu o som. Oi, Dan? Daniel? Às vezes precisa reiniciar a tela. Fala mais devagar, eu falo rápido. Professora, toca que é assim mesmo. Ah, então vou tocar. Estão vendo a professora? Ok, tá. Então vamos continuar então. Eu vou tentar falar um pouco mais devagar. E eu sei que eu falo rápido. Qualquer coisa vocês escrevem aí para mim, tá bom? Bom, então, como a gente estava... Por favor. Ah, tá. Focar bastante no conteúdo da prova. Tá, tudo bem. Eu vou primeiro responder algumas perguntas que nós temos aqui e depois eu faço uma revisão geral para a prova, tá bom? Bom, então, continuando o que eu estava falando, algumas dúvidas surgiram quanto à atividade 2 da unidade 2. Na unidade 2, nós trabalhamos a escrita e vimos que não é qualquer arrazoado linguístico que é um texto. Né? Existem alguns fatores que conferem o caráter de textualidade a uma sequência linguística. E um deles é a coesão. Né? Acho que o primeiro que a gente trata lá no e-book é a coesão, o fator da textualidade de coesão. O que é a coesão? A maneira como nós vamos costurando as ideias para formar um todo que tenha um sentido, que tenha uma unidade temática. Como eu coloquei para vocês lá no e-book, se eu tiver uma sequência, um conjunto de frases, né? Que uma frase não tenha nada a ver com a outra, que não continue a sequência, não, é o fio condutor do texto, né? Eu não vou ter uma unidade temática. E uma sequência de frases
desvinculadas de sentido uma da outra, não é um texto. Tá? Então, a coesão é muito importante, é um mecanismo, né, um fator de textualidade muito importante. A gente usa coesão sem ter muita consciência disso. Por exemplo, no discurso infantil, as crianças, quando, na fase assim, bem de alfabetização mesmo, elas não usam muito a coesão, né? Por exemplo, ali um fator da coesão que vocês tinham para analisar na atividade 2 era a referência. O que é a referência? Quando a gente usa um pronome ou outro item lexical para se referir a um que já foi referenciado no texto, já apareceu no meu texto, né? Por exemplo, meu namorado é muito gentil. Ele me faz muito feliz. Este ele está retomando o meu namorado da frase anterior. Então, isso é referência, né? E depois eu vou falar um por um, tá? Mas, por exemplo, no discurso infantil, as crianças fazem muito isso, de você não usar a referência, usar sempre o mesmo item lexical, né? Tem um texto do Luiz Fernando Veríssimo, no livro chamado O Santinho, que é Minhas Férias, que é um texto muito engraçado, porque é um simulacro, né? Um deboche da redação que sempre se pede para fazer na escola das férias. E ele, né, o Luiz Fernando Veríssimo, que é um autor humorístico, né, ele usa o recurso de imitar o discurso infantil. Então, o texto todo é assim: eu, meu pai, minha mãe, minha irmã Su e meu cachorro Dogma fomos acampar. Eu, meu pai, minha irmã Su, meu cachorro Dogma, tal coisa. Eu, meu pai, minha irmã Su, meu cachorro Dogma, tá. Que é como as crianças fazem, né? Bem no início. Elas não usam, então, essa referenciação, que é você, num texto, trocar, né, os itens lexicais. E a gente usa muito os pronomes para fazer isso. Então, a coesão é isso, é como é que a gente vai costurando, e aí, para não ficar repetindo sempre o mesmo item lexical, por exemplo, aqui eu poderia, né, dizer, num texto oral, acadêmicos, né, do curso de pedagogia à distância, falaremos da disciplina, né, dos acadêmicos do curso de pedagogia à distância. Os acadêmicos do curso de pedagogia à distância realizarão a prova da sua disciplina. Né, Então, se eu ficasse sempre repetindo o mesmo item lexical, né, o texto fica cansativo, né? Eu não estou usando a coesão é justamente fazer essas trocas e manter a unidade temática. Né? O texto que vocês tinham lá para analisar na atividade 2, que surgiram algumas dúvidas, é um texto da Marta Medeiros. Ela é bem simples na coesão. Foi de propósito que eu escolhi uma crônica dela, né? Ela tem vários livros publicados, ela escreve na Zero Hora, na Folha de São Paulo, e ela, no texto ali, é bem simples a coesão que ela usa. Ou ela usa referência, né, que é como esse exemplo que eu dei agora, né, essa história de meu marido, né, é muito gentil, ele, tananana, né, aí eu posso usar também meu esposo, né, sei lá, né, eu vou usando termos diferentes para referenciar esse primeiro ser que eu coloquei no meu texto, tanto oral quanto escrito. Né? Isso é referência, que a gente faz por pronomes. Né? Depois a gente tem a substituição. Deixa eu achar aqui para não perder, tá? Tá. Então, eu falei da referência, né? Quando a gente troca um nome por um pronome, né? A gente usa outro referente. Tem a substituição, então quando a gente substitui, que eu falei agora esposo em vez de marido, né? Então lá no texto vocês têm que observar, naquela atividade, naquele texto da Marta Medeiros, quando que acontece a referência, tem substituição, tá? Depois a gente tem a elipse, que é quando não tem nada. Então, por exemplo, eu dei o exemplo ali, né? Você quer um sorvete? Quero. Quero o quê? Então, a elipse é quando você não coloca
a presença da ausência da coisa. Quando você não coloca nenhuma frase, né, mas está subentendido. Por exemplo, se eu perguntar, vocês leram os textos? Lemos. É uma elipse do objeto. Vocês não estão completando o que vocês leram, né? Então, é um vazio, né? Um vazio, mas que remete ao que foi dito anteriormente. Depois, nós temos a repetição, né? Do item também, do item lexical, né? E a conjunção, que acontece quando a gente vai usando conjunções no texto. Tá? Esclarecer um pouco a atividade? Então, vocês têm um texto da Marta Medeiros, lá no e-book tem explicadinho, né, os mecanismos da coesão textual. O texto dela é bastante simples, não tem mecanismos de coesão muito elaborados, é procurar referência, né, que eu falei agora no exemplo, a substituição lexical, né, e acho que é isso. Mais alguma pergunta dessa atividade? Então, eu vou passar para uma outra pergunta que surgiu aqui, tá bom? Depois faremos a revisão. Na explicação da apostila está diferente a referência. Qual apostila? O livro? Não é que está diferente, é que ali no livro... mas lá na atividade, você não precisa botar a esofórica e endofórica, né? Referência esofórica e endofórica é uma classificação para referência, não é que está diferente. É que, por exemplo, a esofórica é quando você faz referência a um ser que não está é um ser do mundo físico, né? E a endofórica, quando ela está citada anteriormente no texto. Aquele exemplo que eu dei do marido é endofórica, né? Eu poderia colocar... estamos aqui na webconferência, vocês estão participando. Vocês é uma referência esofórica, porque o ser ao qual eu estou me referindo está no mundo exterior, né? No mundo físico, não está no texto. Né? E endofórica é quando ela já está no texto. Então, se eu coloco eu e a Andréia estamos aqui na webconferência, né? Nós, então esse nós é um pronome que retoma o que foi dito antes no texto. Ok, que bom, tá? Posso passar para a próxima, então? É ruim que a gente não fica olhando ali, né? Ok, de nada. Tá. Então, surgiu também uma pergunta aqui do Carlos Romano sobre os gêneros textuais e os tipos de gêneros. Né? Eu acho que deu uma confusãozinha aqui, porque assim, quando a gente fala lá no livro, né, eu não me lembro direito da página agora, mas eu já vou olhar aqui, a gente fala sobre a diferença entre tipos e gêneros textuais. Então, que é uma diferença proposta pelo próprio Bakhtin. Então, os gêneros textuais são... aqui. Tá? Deixa eu só achar aqui onde é que está. Tá aqui, achei. É na página 26. Tá? A gente bota outra distinção importante entre tipo textual e gênero textual. Né? Então, assim, os gêneros textuais são essas construções, né? Que nós fazemos, né, e que surgem devido às necessidades comunicativas humanas. Então, como as nossas necessidades são muito variadas, a gente tem inúmeros gêneros textuais e a toda hora poderão surgir novos. Né? Por exemplo, eu fui uma pessoa que na minha vida assimilei muitos gêneros novos. E quando eu comecei a trabalhar não tinha nem internet. Né? Houve um tempo que não tinha internet, não tinha WhatsApp, né? Não tinha e-mail. Né? Então, são todos gêneros novos
que foram surgindo conforme as necessidades comunicativas humanas, né? No texto do Marcuse, ele faz ele trata dessa evolução dos gêneros, né, falando da carta e do e-mail, né? Eu acho que eu citei ali no e-book. E a gente viu lá no livro, né, eu coloquei para vocês que os gêneros se caracterizam, então, por um conteúdo temático, né, uma estrutura e um estilo de linguagem. Então, os gêneros são infinitos e variados. Os tipos textuais, eles são finitos, né? A gente não tem muitos tipos textuais. Então, por exemplo, narração, e eles são definidos por suas características linguísticas, os tipos de verbos que a gente usa, né? Como é que os tipos de frase. Então, por exemplo, no mesmo texto, eu posso ter diferentes tipos textuais, porque eu posso ter narração. O que é narração, né? Que tipo textual é esse? Quando a gente conta uma história, real ou fictícia. Descrição, quando a gente descreve, a gente pode descrever seres, a gente pode descrever objetos, situações. A dissertação, a argumentação, né, aquela tão exigida no vestibular, quando a gente reflete, argumenta, né, defende alguma ideia. Né? Eles colocam, acho que são mais três, a injunção, quando a gente fica implorando por alguma coisa, né? Agora eu não vou me lembrar do outro, mas são poucos tipos textuais que a gente tem. Os mais comuns são a narração, a descrição, e já respondo, e a dissertação. Então a gente pode ter no mesmo gênero vários tipos textuais, né? O Osé está perguntando, menu de um restaurante se qualifica como gênero textual? Eu acredito que sim. Esses tempos me fizeram uma pergunta que eu achei muito interessante também, se os textos da Bíblia eram um gênero textual. Porque tem, né, uma linguagem, uma estrutura, né, as parábolas e o conteúdo temático. O menu de restaurante, nós temos um conteúdo temático, que tipo de comida a gente vai ter nesse restaurante, né, um estilo de linguagem, né, não se refere muito ao solista ali, o que tem, não se refere muito você. É cliente que entrar no restaurante. E a estrutura, né? Eu acredito que sim. Não existe assim em nenhum lugar uma lista, né? Isso aqui é um gênero, isso aqui não é um gênero. Os especialistas vão, e o pessoal que trabalha com linguística textual vai escrevendo artigo, dissertação, conforme vão surgindo, né? E as ideias sobre esses gêneros, né? Eu tenho um trabalho muito interessante sobre lápides, né? De cemitério, que também é um gênero textual, né? Eu tenho uma dúvida se todo mundo tem acesso às perguntas que vão aparecendo ali. Público, todo mundo tem, né? Tá. Estou no letramento aqui da webconferência, né? Mais alguma pergunta? Toca a revisão. Deixa eu saber aqui. De cunho informativo, é isso? Acho que sim, né? Ou descritivo, está descrevendo o que tem de comida, é uma informação. Tenho dúvida de como fazer o plano de aula. Olha, aquela atividade lá é o plano de aula, tá? Deixa só eu achar aqui só um pouquinho. Eu coloquei um modelo para vocês, né? De um plano. Achei que ia ajudar. Porque é claro que vocês, como alunos do primeiro ano, ainda não estão familiarizados com isso. Mas eu coloquei um plano, acho que é um plano bastante simples. Só deixa eu achar aqui.
Aí, o que eu pedi? Que vocês, eu não achei ainda, mas só um pouquinho. Que vocês... Não, só um pouquinho, gente. Só um pouquinho que eu me perdi aqui. Achei. Por que não está aparecendo aqui, minha luz? Um pouquinho, pessoal. Ah, tá aqui. Leia a aula Gênero Textuais no Cotidiano, que é uma aula bem... uma aula... Já falo da prova. Vai cair toda a matéria, mas eu já falo, tá, gente? Só um pouquinho. Tá. Eu só vou responder a pergunta que fizeram ali sobre os gêneros textuais, tá bom? Então, o que eu pedi? Que vocês lessem essa aula, né? Em que ela trabalha com anúncio, folheto, bilhete, né? Uma aula bem para essa fase, né, do ensino fundamental 1. E aí, o que eu pedi? Que vocês peguem outro gênero textual, né? E que façam uma aula, um plano, né? Nos moldes deste aqui. Então, vocês escolhem qualquer gênero, né? E tentem fazer como tem na aula, né? Eu não entendi esse do Lagmas. O que houve? Então, por exemplo, vou dar vou primeiro. Só um pouquinho, eu vou terminar a explicação que eu estou dando da pergunta que foi feita e já faço a revisão, né? Temos meia hora ainda para revisão. Bom, vocês têm então lá no mapa da disciplina essa aula, que eu postei como exemplo, né? Um plano de aula. Vocês podem escolher qualquer outro gênero textual e se baseando naquilo ali, bolar mais ou menos uma aula deste gênero. Então, vou pegar, por exemplo, uma propaganda, tá? Pega lá na Veja uma propaganda de carro, né? Vamos pensar, seguindo isso aqui, né? Seguindo esta mesma aula aqui, né? Vocês vão pensar a duração da atividade, aí depois as perguntas ali que tinham, né? Que desenhos tem nesse texto? Então, por exemplo, por que numa propaganda escrita, né, um anúncio publicitário, eu tenho que ter uma foto, né, uma foto bonita, tem que chamar atenção para o produto, né, esmiuçar, como é que a gente trabalha com gênero textual em sala de aula, você tem que esmiuçar as características e as informações, como é que as informações aparecem nesse gênero, né? Então, se a gente pensar no anúncio publicitário, pode ser uma bula de remédio? Pode ser uma bula de remédio, né? E aí vocês vão ter que, pode ser... Eu não queria falar exemplos aqui, né? Mas uma receita culinária, uma bula de remédio, né? Então, o que vocês imaginarem. Bula de remédio é muito bom, porque é um material que você tem disponível. Então, por exemplo, se você estivesse numa sala de aula concreta, né? A bula de remédio é uma coisa que você tem a qualquer momento, né?
uma notícia de jornal, né? Vamos pensar uma coisa bem simples que a gente pode ter à mão, né? Uma notícia de jornal. E aí vocês explorarem o gênero, e aí uma carta, ok, uma carta pode ser também. E vocês explorarem o gênero se guiando por aquelas mesmas perguntas que tem ali na aula de exemplo, né? Então, por exemplo, que desenhos ou que imagens, ou, por exemplo, numa carta, por que tem que ter a data, por que tem que ter o destinatário, né? Por que tem a data? Para a gente saber quando foi feita aquela carta, né? O destinatário, rótulo de um produto, ok, placas informativas também, né? Estou vendo que estão entendendo tudo. Conto, fábula, história em quadrinhos também, né? História em quadrinhos usa uma tirinha, né? As tirinhas são ótimas para trabalhar também em sala de aula. Convite, ok, né? Vários tipos de convite. Só não sabemos fazer. É só seguir o modelo ali, né? Pega o gênero e aí vai seguindo que tipos de perguntas eu posso fazer para trabalhar esse gênero, né? Que tipos de perguntas, né? Essa questão do aspecto visual, das informações, como é que eu vou me remeter ao interlocutor, por exemplo, na carta do modo, no convite, a linguagem mais formal. É assim que a gente explora os gêneros, né? Como que é o tipo de linguagem que eu vou usar, que vai ser em função de quem vai ser o meu interlocutor, né? Como é que é a estrutura, né? Não, sequência didática é uma coisa mais elaborada. Isso aqui é só um plano de aula se baseando nesse simplinho aqui. Vocês estão no primeiro ano, né? Eu pedi uma coisa bem simples. Tá? Então, pega um arquivo do Word, coloca lá o gênero que você escolher, né? Quem falou tirinha ali, coloca uma tirinha, e aí as perguntas que vocês podem fazer para trabalhar, por exemplo, na tirinha, é muito importante o desenho, né? Isto, tem muita coisa, né? Tá bom? É só se basear ali pelo que está lá no modelo que eu coloquei, tá bom? Acho que vocês estão achando que é mais complexo do que eu pedi, né? Escolher um gênero e pensar como que você poderia trabalhar esse gênero, né? Que tipos de perguntas você vai fazer, como é que você vai apresentar, o que pode ser, pense assim, o conteúdo temático, a estrutura, né? A estrutura também é importante no gênero, né? Cada gênero vai ter uma estrutura diferente. Tá bom, tá. Então tá. Então vamos para a tão esperada revisão. Isso, é só seguir o modelo, tá? Mais alguma pergunta? Ou vamos para a revisão? Plano de aula do Gasparim. Tá. Só um pouquinho. Alguém perguntou da entrevista, né? Eu postei lá Já vamos para a revisão. Eu postei lá no mapa, nos tópicos lá, uma mensagem com o blog de um professor que é escritor lá na Vila, que é aqui de Ponta Grossa. Essa pessoa que falou que vai ficar devendo é da onde? Gislane, você é da onde? Não diz aqui de onde é que é. Que pena. Eu acho que... Claro. Rio Bom. Pode, Sandra. Pode usar as partes. Conteúdo, objetivo, desenvolvimento e avaliação. Pode ser. A avaliação pode ser, por exemplo, reproduzir esse gênero que foi trabalhado, as crianças, né? Então, por exemplo, se você fosse fazer uma sala de aula, tirinha, que eles também produzissem uma tirinha, que eles também produzissem uma bula, né? Que pena que vocês não fizeram a entrevista, mas eu coloquei lá no mapa da disciplina, nos tópicos lá, há um tempo atrás, uma caravana literária que andou pelo interior do Paraná, tem o Adrian Clarindo, tá? Todo mundo que não está conseguindo poder entrevistar o Adrian. Procurem no Facebook, lá na Vila, Adrian Clarindo. Ele escreve poesias, ele tem um blog só sobre esse lugar que ele mora lá em Ponta Grossa. Todo mundo pode entrevistar ele. E lá eu coloquei também do João Maria, que também é um escritor aqui de Irati.
Teve também Adrian Clarindo. Muito bem, Eliana. Teve alguém que me mandou num domingo uma pergunta, essa dificuldade também, que não estava conseguindo, e aí eu entrei ali no Facebook, em um minutinho vocês acham alguém. Pode ser alguém que escreve em revistas. Se vocês entram lá na internet, teve alguém que me mandou essa pergunta no domingo à noite. Em 2 minutos eu coloquei lá, escritores contemporâneos no Paraná. Tem a Adélia, que é de Curitiba também. Peça para ele fez o e-mail dele. E ele entrevista. Geralmente escritor é gente que gosta de estar em evidência, né, pessoal? Porque eles precisam disso, eles precisam dos leitores, eles querem essa interação. Geralmente, tem alguns casos que não, né? Mas tem bastante. Obrigada, Aline. Tem bastante. Pode, mas está lá no mapa, pessoal, que poderia ser alguém da própria cidade, desde que tenha alguma coisa publicada. Ok. Posso ir para a revisão, então? Tá, então vamos para a revisão, tá? Ok. Isto, Vila João Maria. Sim. João Maria da Silva em Irati. Acho que ele tem Facebook também. Ok, então vamos para a revisão. A nossa disciplina, nós vimos, né? Nós temos 4 unidades temáticas. Na primeira unidade temática, leitura, escrita, depois os gêneros textuais e o ensino, né, da leitura e da escrita na escola. Então, assim, na primeira unidade, leitura, nós vimos que expandimos nosso conceito de leitura, né? Lembramos do nosso grande mestre Paulo Freire, que dizia que a leitura do mundo precede a leitura da palavra, e a leitura da palavra vai expandir a nossa leitura do mundo. Então, aí eu coloquei lá para vocês, né, uma perspectiva psicológica de leitura, que vai apontar 3 tipos de leitura: a leitura sensorial, a emocional e a racional. A sensorial é aquela do tato, né? Eu botei o exemplo lá de uma criança, um bebê, quando a mãe conta uma historinha, que tem toda essa vivência. Tudo certo? Tudo certo. Só para avisar que essa noite tem. A revisão, que eles estão tudo nervoso, tá? Então, vamos continuar. Então, importante na primeira unidade temática, unidade de estudo, é a questão dos tipos de leitura. Então, a leitura sensorial, que é essa mais do tato, que é feito, eu dei o exemplo lá da criança pequenininha quando a mãe conta uma historinha. Depois, a leitura emocional, que é aquela em que a gente vivencia experiências que não são nossas, né? E a leitura racional, que é aquela da escola, em que a gente reflete, em que a gente travou para todo mundo, ou eu sigo falando? Tá, então eu vou seguir falando. Tá. Ok. Bom, na parte da leitura daí também a gente viu, né, os modelos, os 3 tipos de modelo de leitura, que a gente elaborados historicamente para explicar o processo da leitura. A gente viu também que a leitura é um processo que envolve, né, a memória, né, que eu preciso ter conhecimentos linguísticos? Preciso, mas também tem a questão da memória, a questão da visão, então tem uma questão física também, né, dos movimentos oculares, essa questão da memória, né, e dos conhecimentos linguísticos. A gente fez uma distinção que é importante entre a alfabetização, o domínio do código escrito de uma língua e o letramento, né? E o letramento é essa inserção em práticas sociais de leitura e de escrita. O letramento, ele pode anteceder a alfabetização e ele poderia, teoricamente, continuar a vida inteira do indivíduo, né? Infelizmente, tem gente que faz muito pouco letramento na vida, né? Mal e mal aprende a ler e escrever, né? O letramento, ele pode durar a vida inteira do indivíduo, né? Então, eles são processos específicos, mas que têm uma relação, né? São interligados, tá? Tá tudo lá no e-book.
Aí nós vimos esses 3 modelos elaborados historicamente para explicar o processo da leitura, né? O modelo ascendente, né? Em que imaginava-se que para ler a gente juntava letras, sílabas, palavras, frases, e aí se chegava a uma compreensão global do texto, né? Que era um processo hierárquico, né? Que ia de um nível menor para um nível maior, hierárquico e sequencial. Daí, isso era o primeiro modelo. O segundo modelo, que é o descendente, trabalhava com a hipótese de que a gente partia de aspectos globais do texto para essas unidades menores. E aí a gente chega na concepção contemporânea de que a leitura é um processo interativo. Então, o texto ele não existe como um produto pronto e acabado, né? Ele depende do leitor. É o interlocutor que vai fazer com que esse texto funcione como um texto. Aí eu coloquei para vocês lá um trecho de um livro de termodinâmica, né, que a gente não entende nada. Então nós, né, vocês acadêmicos, já de um curso de graduação, de nível superior, podem não entender esse texto porque não estão familiarizados com ele, não têm conhecimento de mundo. Então, tudo isso interfere no processo da leitura. O conhecimento de mundo do leitor, o conhecimento linguístico, a questão da memória, o conhecimento textual, né? Eu, quando cheguei aqui, perguntei para vocês, olha, tá todo mundo recebe as mesmas perguntas? Porque eu não tenho conhecimento textual, é a primeira vez que eu faço essa web de revisão, né? Então, vejam, todos esses fatores, né, interferem para fazer que aconteça o processo da leitura. Né? Muitas vezes, por exemplo, o autor não tem muito domínio sobre o produto do texto dele. Ele quer fazer um texto sério e acaba virando piada, né? Pode acontecer isso também, tá? Porque o modelo interativo, a leitura, é um processo de interação, né, entre o interlocutor e o produtor, tá? Na segunda unidade temática, a gente viu a questão da escrita. Então, nós definimos o que é um texto, né, os conceitos de texto que a gente tinha, né, que aí primeiro a gente tinha que o texto era uma unidade, tem uma sequência linguística com começo, com um sentido completo, que isso era a definição que se tinha antigamente, né? Que era o texto, então, era uma sequência linguística, com extensão variável, e aí se vocês pegarem livros antigos, por exemplo, socorro poderia ser um texto, socorro, uma só frase, porque teria um sentido completo, um pedido de ajuda e uma sequência só, tá? Aí depois também eles vão percebendo, né, que uma sequência de frases não necessariamente é um texto, que o texto também é um processo interativo, né, que depende do escritor e do interlocutor, assim como a leitura, né, porque uma coisa está interligada com a outra, né, gente? Então, daí a gente parte para uma definição do texto como um evento. Então, o texto é um evento para o qual convergem, né, esses fatores linguísticos. Então, é lógico que a pessoa, para escrever um texto, produzir um texto, tanto oral quanto escrito, tem que ter os conhecimentos linguísticos naquela língua. Eu estou aprendendo polonês, e eu ainda não consigo elaborar grandes textos, tanto orais quanto escritos, porque eu não tenho conhecimentos linguísticos suficientes. Então, logicamente, conhecimentos linguísticos, né? Memória, né? Conhecimento de mundo. Então, também, por ser um processo interativo, né, o texto também é um evento para qual convergem esses... eles definem o texto lá como um evento, né, que precisa desses fatores linguísticos, né, mas não só. E aí, como a linguística textual trata o texto como um evento e como um processo interativo entre o produtor e o receptor, e aí entra a recepção, né, naquela unidade lá também importante são os fatores de textualidade. Né, o que os teóricos da linguística de texto vão dizer que conferem o estatuto de texto para um arrazoado linguístico. Né, e aí a gente tem lá coesão, né, que é então como que eu vou costurando, né, os meus elementos linguísticos, a coerência, né, que ela pode acontecer também por fatores fora do texto, né, a depender de quem é esse meu interlocutor.
Depois eu tenho a situacionalidade, a informatividade, a aceitabilidade, né? A intertextualidade, que é muito importante e também é fácil da gente entender, porque tem muita paródia hoje em dia, né? Então, a intertextualidade é esse caráter de diálogo entre os textos, né? Sempre que eu retomo, né, um texto anterior no meu próprio texto, ou que eu posso, por exemplo, se eu digo, né, nunca na história dessa graduação de distância teve uma professora tão atrapalhada na webconferência, né? Eu estou fazendo uma intertextualidade porque eu lembro, né, do Lula. Então, essa expressão nunca na história de alguma coisa, nunca na história desse país, retoma, né, é uma intertextualidade também. Né? A paródia é um exemplo muito bom de intertextualidade, né? que se usa mais, tá? E aí também tem a intertextualidade explícita, quando, por exemplo, você escreve um artigo, vocês veem muitos exemplos da intertextualidade explícita quando vocês, aqui na disciplina, né? Nos e-books, porque a gente tem que referenciar fulano de tal, disse tal coisa, aí se eu tô chamando, né? E trazendo quem que falou aquilo, é uma intertextualidade explícita, né? Eu acho que eu esqueci algum fator. Bom, vou voltar lá. Fica mais fácil eu pegar aqui, tá? Um pouquinho. Tá quase no fim, deixa eu... Bom, então na unidade 2, essa questão dos fatores da textualidade, que são importantes. Aí ali nos gêneros textuais, vocês entenderem, né, os gêneros textuais, como essas construções sociohistóricas elaboradas, né, de acordo com as necessidades comunicativas humanas, e que eles são caracterizados por um conteúdo temático, um estilo de linguagem e uma estrutura, né? Depois, diferenciar entre gênero e tipo textual, né? Depois, lá no ensino da leitura e da produção escrita em sala de aula, acho que é importante, né, nessa unidade aí, ver lá no e-book eu coloquei assim, que você sempre tem que ensinar, né, nessa perspectiva interacional, você sempre tem que ensinar a escrita e a leitura na escola de acordo com as características do processo de escrita e de leitura. Né, que é um processo interativo, né, que os textos têm que ser variados, que tem que ter uma relevância social, né, que tem que ter um uso, tem que ter um interlocutor, tem que ter todas essas características, né, do processo de leitura e escrita, e que estão lá listados no capítulo do e-book, né, que vão direcionar como é que você vai trabalhar, né, a leitura e a escrita na sala de aula. Eu acho que é isso, tá? A prova não tem nada que fuja, né, do que está no e-book na disciplina, né? Vocês podem dar uma lidinha também, uma dica que eu dou no livro da Sueli Betts, que está lá no mapa da disciplina em PDF, né? Porque eu não coloquei muita coisa aqui no meu e-book do esquema, do resumo, né? Esquema, resumo. Como é que tá agora? Fichamento, né? Esquema, resumo, fichamento e a resenha crítica, né? E aí era bom vocês darem uma lidinha lá no livro dela, tá? É no último capítulo. Eu digo ali no e-book, né? Os capítulos do livro da Sueli Betts que tratam sobre esse conteúdo, tá? Características, né? Por exemplo, o que diferencia um resumo de uma resenha crítica, né? No resumo, você reconta um produto. Na resenha crítica, necessariamente, você tem que avaliar, você tem que ter uma avaliação, que pode ser tanto positiva quanto negativa. Você tem um juízo de valor do produto. Né? Eu acho que é isso, né? São 8h20. É isso, Andréia? Mais alguma dúvida, pessoal? Também, se quiserem, podem mandar e-mail, né? Antes da prova, né?
Podem mandar mensagem lá também e a gente tá aí para ajudar, tá bom? E pediram para mim, ok. Pediram para mim avisar, né, para vocês. Não, só vou responder a pergunta da Daniele. Todos os capítulos do e-book são importantes, né? Eu recomendo que leia o e-book todo, né? Ele nem é tão longo, né? E tudo ali que está ali é importante para nossa disciplina, tá? O que eu dei uma dica aqui, então, né? É para vocês lerem os últimos capítulos da Sueli, que tem o livro em PDF lá no mapa da disciplina. Eles pediram para mim solicitar para vocês, ok, tá? Foi muito bom interagir com vocês, tá bom? Pena que são poucas oportunidades. Ok. Tá. Ó, eles pediram para mim avisar vocês para testarem o login e a senha nos seus equipamentos para relembrar a senha. Porque às vezes a gente é tão automático, né, que acaba não esquecendo, né? E que na prova vai ser necessário usar o equipamento do polo. E aí vocês têm que entrar com o login e com a senha. Então dá uma testada na senha, né? Para na hora da prova não ter esse risco do esquecimento, ok? Boa leitura, bom trabalho a todos e continue disponível lá na nossa interação lá no Moodle, ok? Boa noite, tá? Você tem certeza?